Muito bem. Então, boa noite para vocês. Nossa aula 6, né, que é a sessão 5. Então, mais uma vez, a gente resgatando aqui que foi um dia depois do outro. A sessão anterior, ela foi dia 22, essa dia 23. Então, aqui, só para recordar rapidamente, na sessão 4, a consciência Ra explicou o funcionamento da pirâmide para o processo de iniciação. Então, eles explicaram, resumidamente, que tem uma parte da pirâmide que foi feita para essa morte, entre aspas, do corpo, né, do que é externo, para que se ativasse, renascesse, desenvolvesse o interno, né, o mental. E que depois desse processo, aí sim passava-se para uma outra parte lá da pirâmide, para que os sentidos físicos, vamos dizer assim, fossem retomados, o corpo físico fosse retomado como uma manifestação daquela mente. E aí esse ser estaria, então, com o canal limpo para o processo ali de cura. E aí a consciência Ra falou que poderia treinar aquele grupo ali para o processo de cura. Então, a sessão 5 é o início desse treinamento, vamos dizer assim. Então, hoje eu vou fazer o seguinte, porque tem muitas informações aqui interessantes. Então, hoje eu vou apresentar alguns slides para a gente aprofundar algumas coisas também, tá? Então, vamos lá. Começando, né? Eu sou Ra, eu saúdo no amor e na luz do infinito criador, eu me comunico agora. E aí vem a primeira pergunta. Na última vez em que nós nos comunicamos, nós estávamos falando do aprendizado da cura. É minha impressão que a partir do que você nos deu na sessão anterior, é necessário, primeiro, purificar o self através de certas disciplinas e exercícios, que é o que eu acabei de explicar, né? Essa purificação que é o movimento feito na pirâmide, que eles falaram na última sessão. E aí ele continua. Então, a fim de se curar o paciente, então, primeiro deixou o canal pronto, né? A purificação, vamos dizer, de quem vai mediar o processo da cura. Então, a fim de se curar efetivamente o paciente, é necessário, através de exemplo e possivelmente certos exercícios, criar uma configuração mental no paciente que o permita curar a si mesmo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Que permita curar a si mesmo. Estou correto? E aí a consciência Ra vem falar, olha, eu sou Ra, apesar da sua distorção de aprendizado, entendimento estar essencialmente correta, ou seja, sim, tem que ter uma preparação primeiro, né? Tem que ter essa purificação do self, que ele fala aqui, e tem que se fazer alguma coisa para a cura. Então, essencialmente está correto, mas a escolha, né, como a consciência Ra fala, o som vibratório não está inteiramente tão precisa quanto esta linguagem permite, que é essa questão do exemplo aqui que a consciência Ra vai falar. Não é através de exemplo que o curandeiro faz o trabalho. O trabalho existe em e de si próprio. Então, não é um exemplo que ele vai usar para realizar o trabalho. É efetivamente uma manifestação, algo que é daquele momento, né? Que se constrói, se cria naquele momento. O curandeiro é apenas a catálise, ou seja, isso aí a gente já entende, né? Como se fosse um médium. O curandeiro é um canal, ele é que vai receber, vamos dizer, a energia da cura por meio do seu canal que está purificado para potencializar esse direcionamento para o indivíduo que quer ser curado. Então, vejam, o indivíduo que quer ser curado. A gente já sabe que o processo de cura é algo que vem do indivíduo, que vem de cada um de nós. Não sou eu que curo ninguém, é a pessoa que quer ser curada. E ativa essa possibilidade manifestatória nela mesma.
Então, o curandeiro é apenas a catálise, bem como este instrumento tem a catálise necessária para prover o canal para nossas palavras. Então, dando um exemplo, né? A Carla que está lá recebendo a consciência Ra, é um canal, assim como também o curandeiro é um canal, tá? Então, aí eles continuam. Sendo que, por exemplo ou exercício de qualquer tipo, ele não poderia ter nenhum pensamento para este trabalho. Então, simplesmente é o quê? É se permitir ser canal. Não é por meio de um exemplo, não é por meio de um exercício que você vai ativar isso, né? E aí a gente tem as nossas próprias vivências aqui mediúnicas nesse sentido. Quando eu estava, isso eu falei para vocês, acho que na primeira aula ou na segunda, não sei, do meu processo, que em tese estava tudo certo, era uma questão de eu permitir, de eu confiar, de eu liberar, abrir a porta, vamos dizer assim. E isso não tem um exercício, não tem um exemplo. É realmente é um processo em si da própria consciência do ser, né? Manifestado no momento. Então, o trabalho de cura, ele é congruente no sentido de que é uma forma de canalização de alguma distorção da infinidade inteligente. É o que eles querem dizer com isso. E aí eles trouxeram isso na última sessão. Né? A cura, ela é uma distorção do todo, assim como a doença também é uma distorção do todo. Então, a cura é uma forma de canalizar essa distorção para atuar em cima da distorção da doença. Então, o questionador fala: olha, então nós decidimos aceitar, se oferecido, a honra, dever de aprender, ensinar o processo de cura. Eu perguntaria com relação ao primeiro passo que nós devemos realizar para nos tornarmos curandeiros efetivos. E aí, Ra começa a explicar. Então, então vocês querem? Então, vamos lá. Vamos falar aqui os passos para vocês. Eu sou Ra. Nós iniciamos com o primeiro dos 3 ensinamentos aprendizados. Nós iniciamos com os aprendizados e ensinamentos mentais necessários para contato com a infinidade inteligente. Então, o primeiro dos 3 é o mental, ok? Aí, dentro do mental, eles vão destrinchar os passos para isso. Bom, esse aprendizado e ensinamento mental, antes até de se iniciarem os passos, tem um pré-requisito. O pré-requisito do trabalho mental é a habilidade de reter silêncio do self em um estado constante quando requerido pelo self. A mente deve estar aberta como uma porta. A chave é o silêncio. E aí que está exatamente, né, o que faltava para mim, que eu comentei com vocês. Estava tudo alinhado e o que veio, que a minha egrégora falava, olha, tem confusão mental. Quando a Lívia conseguir silenciar a confusão mental, limpar a confusão mental, ela vai receber, porque naturalmente já está ali. Né? Então, precisa haver uma abertura dessa porta, precisa haver um silêncio mental. E esse silêncio mental é um estado de permissão, é um estado de não controle, é um estado de não controle, é um estado de permissão plena, de entrega. A chave é o silêncio para isso. Então, isso tem relação com aquele primeiro movimento do iniciado na pirâmide também, né? Aí, olha só que interessante. Então, tem a porta. Dentro da porta está uma construção hierárquica que você pode comparar à geografia e, de algumas maneiras, geometria, pois a hierarquia é bem regular, portanto, relacionamentos interiores. Eu vou explorar um pouco mais disso depois aqui no slide, tá? Parece meio confuso,
mas eu vou trazer esclarecimento dessa parte. Eu quero passar primeiro todos os passos e depois a gente vai lá para o slide aprofundar mais. Então, para começar, então esse é o pré-requisito, tá, gente? Esse é o pré-requisito. Aí, para começar a dominar o conceito da disciplina mental, que é a primeira das três, é necessário examinar o self. Então, pronto, sua mente está silenciada, você está em estado permissivo de entrega para receber. E aí, então, você vai para o primeiro passo, que é examinar o self. A polaridade de sua dimensão deve ser internalizada. Então, a gente sabe, né, que nós estamos aqui numa densidade com alta polaridade. Bem, mal, claro, escuro, feio, bonito, que seja. E isso deve ser internalizado. Ou seja, onde a gente encontra, aí eles estão dando um exemplo, né, de dualidade. Onde a gente encontra a paciência dentro da sua mente, você também deve conscientemente encontrar a correspondente impaciência e vice-versa. Então, a gente tem que internamente nos examinar as nossas polaridades. Olha, isso daqui ativa a minha paciência. Isso ativa a minha impaciência. Onde está a minha impaciência? Quais os gatilhos relacionados? Como que eu percebo? Então, eles vão explicar tudo isso. Cada pensamento que um ser tem, por sua vez, uma antítese. E a gente tem que tomar consciência de ambas as partes, né? A tese e a antítese. As disciplinas da mente que envolve, antes de tudo, deixa eu só subir mais a resposta aqui. Envolve, antes de tudo, identificar ambas aquelas coisas as quais você aprova e aquelas coisas as quais você desaprova dentro de você mesmo. Então, balancear cada uma das cargas positivas e negativas com suas equivalentes. Então, lembra daquele exame que eu, né, sempre trago para vocês? Das crenças, do que faz sentido. Então, é você examinar, peraí, o que eu aprovo em termos coletivos, em termos individuais? E o que eu desaprovo? Por que eu aprovo? Por que eu desaprovo? Entende? E aí você vai classificar. Isso, então, é uma carga, né? Aí, carga positivas e negativas, suas equivalentes, é no sentido da linha vibracional, né? Da linha vibracional. E isso que a gente tem que trazer a consciência de nós mesmos. A mente contém todas as coisas. Então, essa informação ela é muito importante. A mente contém todas as coisas. Portanto, você deve descobrir esta completude dentro de si. Olha aqui o movimento. Eu preciso buscar alguma coisa fora de mim para me completar? Não. A completude está dentro de si mesmo. Eu só preciso encontrar, me investigar. É aquela velha coisa que eu, né, trago aqui, a postura, não é velha, mas assim, que eu falo repetidamente. Postura de pesquisador, observador de si mesmo. Eu não preciso buscar nada fora de mim para me completar. A mente contém todas as coisas, a completude está dentro de mim. Então, esse é o primeiro passo, essa investigação interior para essas polaridades, né? Interiorizar a polaridade. A segunda disciplina mental, então, o segundo passo, é a aceitação da completude dentro da sua consciência, que é um desafio para a gente. Aceitar que temos tudo dentro da gente. A gente fica buscando coisas externas para nos completar, seja em pessoas, seja em coisas mesmo materiais, sejam, enfim, a gente fica buscando. Então, é um desafio. Não é para um ser de polaridade, na consciência física, colher e escolher entre atributos, assim construindo os papéis que causam bloqueios e confusões no já distorcido complexo da mente. Eles vão explicar melhor aqui, ó. Cada aceitação
suaviza parte das muitas distorções que a faculdade que vocês chamam julgamento engendra. Então, por que é importante a gente interiorizar e aceitar as nossas polaridades? Para não julgar. Porque quando a gente julga, a gente está ampliando a polaridade. O que o julgamento faz? Ele define o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que deve ser feito, o que não deve. E aí, o que eles estão trazendo? Olha, o que você acredita ou julga que é bom ou mal, ambas essas coisas estão dentro de você, estão em você, porque a mente tem tudo, a completude está em você. Onde em você que está o bem? Onde em você que está o mal? Onde em você que está a verdade? Onde em você que está a mentira? Quanto mais você tem consciência dessa polaridade em você, menos você julga. E menos você julga quem? Você e os outros. Mas principalmente você. Porque quando você se julga, você constrói possibilidades de colapso da função de onda para você. Quando você julga que algo é errado e você faz aquilo, você mesmo se pune e constrói e manifesta uma punição para você. E eles estão falando que para aceitar tudo isso vai reduzir esse julgamento e aí começa, obviamente, se você reduz o julgamento, você para de se julgar, você para de se punir. Porque o grande ponto manifestatório é seu, né? Você punir o outro não necessariamente colapsa o que faz sentido para o outro. Mas você se punir tem uma influência direta no colapso das manifestações suas. A gente sabe que sim, eu punir o outro, se eu tenho a capacidade indutiva, eu posso sim afetar, né? Porque aí o outro interioriza e manifesta. A gente já falou sobre isso aqui. Mas o que eles estão trazendo, primeiro, é todo um exercício do indivíduo com ele mesmo. Bom, continuando. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você fazer a mesma coisa que você fez com você, olhando para fora, em direção às entidades companheiras que ele encontra, ou seja, em direção às outras pessoas, aos outros seres também. Em cada entidade existe completude. Assim, a habilidade de se entender cada equilíbrio é necessária. Aí não é aquele ditado, todo mundo fala assim, todo mundo tem uma parte boa, todo mundo tem uma parte ruim, né? Vê a pessoa, não, mas existe alguma coisa de bom naquela pessoa? Existe alguma verdade nessa mentira? Existe, entende? Lei da polaridade, já vimos lá no estudo do Caibalion. Aí, então, depois que a gente faz esse exercício todo com a gente, é para fazer isso quando a gente convive, encontra com outros seres. Então, não é só com a gente. Tem que também estender isso para além de nós. Por quê? Porque a gente vai ampliando o nosso campo à medida que a gente vai se conectando com as pessoas. O campo vai se ampliando. Quando você vê paciência, você é responsável por refletir em seu entendimento mental, paciência, impaciência. Quando você vê impaciência, é necessário que sua configuração mental de entendimento seja impaciência, paciência. Então, se você vê impaciência no indivíduo, você consegue depois, você consegue não, né? O seu exercício é, peraí, essa pessoa está impaciente. Onde a gente consegue acessar o estado de paciência dela? Porque as polaridades, elas são estados da completude. Por que elas são estados? Porque a gente escolhe onde a gente quer vibrar, em que ponto a gente quer vibrar. Então, a impaciência ela é um estado
que o oposto dela é a paciência. Obviamente que isso é variável de indivíduo para indivíduo, né? Mas o oposto é a paciência. Então, se esse indivíduo está no estado impaciente, eu entendo que sim, existe paciência dentro dele. Onde está essa paciência? Então, é meu dever, assim como eu investiguei em mim mesma, investigar ou enxergar no outro. E às vezes você, para acessar esse estado, se o indivíduo chega com impaciência, com estado de impaciência para você, às vezes a única coisa que você precisa fazer para acessar o estado de paciência dele é ouvi-lo. Nós não usamos isto como um simples exemplo. A maioria das configurações da mente tem muitas facetas. E o entendimento tanto das polaridades do self ou do que você chamaria de polaridade do outro self podem e devem ser entendidas como trabalho sutil. O próximo passo é a aceitação das polaridades do outro self, que reflete o segundo passo, né? Então, só para resumir, ele está falando exatamente isso. Você pega aqueles 2 primeiros passos ali, que era para você trabalhar você, e aí você estende isso para o outro. E aí tem um quinto passo. Estes são os primeiros 4 passos para se aprender a disciplina mental. Qual que é o quinto passo? Envolve observar os relacionamentos geográficos e geométricos e as proporções da mente, da outra mente, da mente da massa e da mente infinita. Eu vou falar um pouco sobre isso nos slides, porque essa parte ela é um pouco mais profunda e eu busquei várias informações para a gente falar sobre isso, tanto da geografia quanto da geometria, essas proporções. E eu estou fazendo um estudo novo que eu vou falar para vocês e que me trouxe uma informação que, para mim, a meu ver, se encaixa melhor em tudo isso. Mas então vamos seguir para a segunda área, né? Ele falou que eram 3 áreas, a primeira área era mental. A segunda área é o quê? É a do complexo do corpo. Então, mesmo o caminhar lá na pirâmide. Trabalhamos a estrutura, né? A disciplina mental, a estrutura mental, agora a gente vai para a manifestação corpórea conforme o direcionamento colapso mental. É necessário conhecer seu corpo bem. Isto é uma questão de usar a mente para examinar como os sentimentos, as predisposições, o que você chamaria de emoções, afetam várias porções do complexo do corpo. Deve ser necessário tanto para entender as polaridades corpóreas, quanto para aceitá-las. Repetindo em uma manifestação química física o trabalho que você realizou sobre a mente, considerando a consciência. Então, o que eles estão falando? Você fez o trabalho mental, aí depois você vai fazer o quê? Qual que é o reflexo dessa polaridade que eu tenho na minha manifestação corpórea? Ninguém conhece, ninguém deveria, né? Ninguém deveria conhecer mais do seu corpo e do funcionamento dele do que você. Nenhum médico deveria. Você deveria ser capaz de consultar os médicos para ter, né, um olhar diferenciado com o conhecimento pleno do funcionamento do seu corpo. Muitas vezes, eu tenho uma formação na área de saúde, que é da educação física, então eu estudei anatomia, fisiologia, neuroanatomia, darará. E eu já teve vezes de eu estar no médico e conversar com ele, normalmente, questionando algumas coisas sobre o que eu estava ali, o que eu percebi e tudo mais. E aí ele perguntou, eu estou falando com uma colega? Como assim, perguntando, eu estou falando com uma médica também? Não, mas eu conheço do meu corpo. E eu conheço de anatomia, eu conheço de fisiologia, eu conheço de química, eu conheço de fisicoquímica, eu conheço... Eu sei como o meu corpo funciona. Percebe? Então, aí a gente já... O que acontece? Quando a gente vai no profissional da medicina, ou de outro da área de saúde, estou trazendo da medicina como um exemplo mais
mais forte para a gente, nós vamos em busca e estamos ali abertos a contribuições de, por exemplo, atualizações, de algo que vai somar com o conhecimento que você já tem de você. E não simplesmente você vai chegar lá e aceitar cegamente absolutamente tudo que for dito a você. Não que não sejam profissionais capacitados para compreender isso, porque eles estudam muito isso e eles buscam isso. Só que a profundidade do reflexo do que faz sentido para mim no meu corpo, só eu sei. Só eu sei. Então, a gente precisa entender esse movimento, né? É de dentro para fora, para que o que você acessar fora complemente o que você já sabe de dentro. Então só para deixar aparência, gente, eu não estou falando que ninguém não tem que ir no médico, não é nada disso, só para registrar. Ficar registrado. Mas que você vá mais consciente do seu próprio corpo, mais consciente de si mesmo. Então, é isso que eles estão falando aqui. O corpo é uma criatura de criação da mente. Ele tem suas predisposições. A predisposição biológica deve ser primeiro completamente entendida. E então deve-se permitir a predisposição oposta encontre plena expressão e entendimento. Né? Então, é isso que eu estava falando. Você precisa entender, essa predisposição biológica do seu corpo, ela tem relação com esse reflexo dos sentimentos, emoções, é isso que ele está trazendo antes. E aí, você olhar para isso, para que qual que é o oposto, então, ali eu entender, então se reflete, sei lá, uma doença de pele que eu tenho, né, na minha pele aqui. Novamente, o processo de aceitação do corpo como um indivíduo balanceado, tanto quanto polarizado, pode, então, ser realizado. Há, então, a tarefa de se estender este entendimento aos corpos dos outros selfies que você encontrará. Então, veja, como que eu faço isso? É muito importante, enquanto profissional, que seja da saúde ou outro, se eu tenho esse entendimento, ou se eu vou trabalhar com a cura, né? Trabalhar com a cura, entre aspas, porque a gente está entendendo que a cura é uma ativação do próprio indivíduo. O que eu preciso fazer? Vamos imaginar que eu vou aqui conversar com a Luciana. O que eu vou fazer? Eu primeiro preciso fazer com que a Luciana me diga o que ela sente, como ela percebe isso nela. Porque a cura é muito mais um movimento do próprio indivíduo. Então, quando aqui fala a tarefa de estender este entendimento aos corpos, é entender que, olha, a manifestação corpórea da Luciana tem íntima e direta relação com os sentimentos e emoções que ela ativa. É isso que ele está falando. Tem íntima e direta relação com o que a mente dela constrói. Então, eu preciso estender isso ao outro. Preciso compreender que no outro isso funciona dessa forma também. Então, um exemplo mais simples disso é o entendimento de que cada masculino biológico também é feminino. Cada feminino biológico também é masculino. Este é um exemplo simples. Entretanto, em quase todos os casos onde você está tentando o entendimento do corpo do self ou outro self, você irá novamente achar que um discernimento mais sutil é necessário a fim de se entender plenamente os complexos de polaridade envolvidos. Então, ele está falando, olha, esse exemplo aqui para a gente está simples, né? Mas pode ser que você precise simplificar um pouco mais para compreender. Neste momento, nós sugeriríamos o fechamento da descrição até o próximo trabalho, a fim de que nós possamos devotar tempo à terceira área, comensurada à sua importância. Então, lembram que eram 3 grandes áreas? Já foi a mente e já foi o corpo. Aí, a última área, eles estão pedindo para ser numa próxima sessão, porque ela é muito grande.
Então, nós podemos responder uma questão, se essa for breve, antes de deixarmos este instrumento. Aí o questionador pergunta, o instrumento está confortável, há qualquer outra coisa que aumentaria o conforto do instrumento? Apenas isso. E Rá responde, eu sou Rá. A vela pode ser rotacionada no sentido horário, aproximadamente 10 graus a cada sessão, para melhorar o fluxo de energia espiralante através dos mecanismos de recepção do ser. E esta configuração particular está bem, exceto por isso. Mas nós solicitamos que os objetos descritos e usados estejam centralizados com cuidado geométrico e conferidos de tempos em tempos. Também que eles não estejam expostos àquele espaço-tempo no qual o trabalho não tem importância. Ou seja, enquanto a gente estiver aqui em sessão, é importante eles estarem aqui, os objetos, posicionados da forma correta, na geometria correta. Quando não estiver tendo sessão, aí vocês têm que tirar eles, os objetos, né, da configuração, tira eles daqui, enfim. Aí não tem necessidade deles estarem expostos. Eu sou Rá, eu deixo esse instrumento no amor e na luz do Uno Infinito Criador, sigo adiante, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador, Adonai. Então aí, vamos passar aqui agora para o entendimento de algumas dessas partes, né, que o que acontece? Parece simples, mas vocês estão vendo aqui como é que é, né? A simplicidade da consciência Rá. Vou compartilhar os slides para a gente começar a entender. Colocar o modo apresentação aqui. Carregando. Ah, Carla. Só... Peraí, só um minutinho, gente. Não está carregando? Uai, agora foi, né? Agora foi. Bom, então ele começa, vou resumir aqui, o passo a passo, os itens, né? Do ensinamento para esse processo de cura. A habilidade mental, então, a gente já viu o pré-requisito é o quê? Reter o silêncio do self para deixar a porta da mente aberta. Silenciar a mente. O que é silenciar a mente? E aí eu vou falar para vocês da minha experiência. O que foi para mim silenciar a mente? Como que minha mente era? Minha mente era muito agitada, no sentido de que o tempo todo eu estava pensando em alguma coisa, o tempo todo eu estava pensando em alguma coisa que eu tinha para fazer, coisa que eu tinha para resolver, emoção que eu tinha sentido, que eu não queria sentir mais, e aí lembrava de um troço de ontem, do passado, e ativava outras coisas para frente, a mente não parava. Aí eu consegui ir trabalhando esse silêncio da mente, isso para a mente parar. A meditação auxiliou muito esse processo, que é um exercício, né, de silenciar a mente. Mas não só a meditação, não só a meditação parada, né? A meditação ativa também, como eu gosto de dizer. No meu caso, correr auxiliou muito isso, de a mente descansar, né? Então, esse que foi o meu movimento. Cada um pode encontrar uma forma de limpar, silenciar a sua mente. E aí eles colocam, examinar o self, buscar, encontrar e balancear as polaridades dentro de si, é o primeiro passo sobre a habilidade mental. Então, já falamos de se pesquisar, ir lá no seu fundo mesmo, né? Identificar realmente. Aí eu vou falar na nossa linguagem aqui, por exemplo, empresarial. Suas qualidades e seus defeitos, entre aspas, né? A gente já não usa mais esse termo.
A gente fala o que você tem de bom, o que você acredita que precisa melhorar. Mas não é isso. Aqui não é a questão de precisar melhorar. É realmente essas polaridades. Aceitação da completude na consciência, lembrar que a gente tem tudo para a gente reduzir esses julgamentos internos, sejam nossos julgamentos e o julgamento do outro. Quando a gente entende essa completude, quanto mais alinhado com a gente mesmo a gente está, aceitando a nossa luz e a nossa sombra, menos a gente julga a gente mesmo, menos a gente julga o outro, mais a gente aceita que tudo é uma experiência, que tudo é um processo de construção de cada um que se manifesta individualmente, coletivamente. E aí o passo 3, idem, passo 1 para olhar com o outro, e o 4 também é o 2 para olhar com o outro. Então fazer isso, né? Esse processo de, olha, se eu sou assim, o outro também é. Somos todos um. A lei do uno diz isso, né? Somos todos um. E por fim, o quinto passo, que é observar as relações e proporções geográficas e geométricas da mente, da outra mente, né? Ou seja, da minha mente, da mente do outro, da mente do coletivo e da mente infinita, do todo. E aí, aqui eu trouxe algumas coisas para a gente entender um pouco mais sobre isso, né? Que eu queria, bom, o que é essa geometria? A geometria e a geografia da mente. Então, primeiro, e aí vocês agora já têm acesso, coloquei lá esse material de slides no Classroom para vocês terem acesso. Primeiro, eu achei importante trazer aqui uma matéria só para gente, eu não vou ler a matéria com vocês, mas só pelo título já dá para vocês entenderem. Primeira coisa foi trazer a clareza de que a mente, porque para nós, né, pensar o que é a mente, a gente já associa com o cérebro. Mas a mente é uma coisa e o cérebro é outra coisa. O cérebro é o órgão manifestado da mente. Vamos dizer assim, né, que não é da mente, mas é o órgão manifestado que é a entrada, a união da mente com essa manifestação biológica, física nossa, tá? E a nossa neurociência aqui da Terra já comprovou isso, chegou a esse ponto, né? Em que tem ali pontos de ativação no cérebro que só acontecem quando algo é estimulado em termos de pensamento, mentalização do indivíduo. Então, primeiro a gente tem que entender isso, que quando a gente fala de mente, não estamos falando somente do cérebro, né? O cérebro seria um instrumento pelo qual a mente se comunica com esta manifestação biológica nossa. Então, esse é um primeiro ponto, para entender aquele item. Um segundo ponto que eu estou trazendo aqui e aí eu vou compartilhar essa guia com vocês, é algo que eu achei muito interessante, porque, a princípio, vem de um... Peraí, deixa eu liberar a entrada da Carla. Vem de um... como vocês podem ver aqui... Boa noite, Carla. Vi sua mensagem só aquela hora. Depois eu te mostro lá no Classroom direitinho onde fica o link, tá. Mas você pode salvar esse, que é o mesmo, tá? É o link da sala de aula. Vou só tirar o seu microfone para a gravação aqui. Então, vejam só. Quando eu falo da geografia, né, da mente, aqui está a geografia da alma, eu encontrei esse texto, que eu estou dizendo que é interessante para vocês, porque é um texto vinculado a algo religioso, só que daqui eu tirei um ponto importante da gente compreender essa questão da geografia da mente.
Vem assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E aí, vem falando mesmo sobre a questão geográfica, em que sentido? A nossa mente, ela é um espaço, ela é um espaço aberto à construção, é como se fosse um grande terreno, em que a gente pode construir o que quiser. Então, quando a gente fala de geografia da mente, a gente precisa entender que isso faz parte. Né? Precisa entender que a nossa mente, ela é sim um terreno fértil. E que existe ali a possibilidade de construção do que quisermos. E a geografia, ela tem muita relação com localidade, né? Ponto de localidade, manifestações, formas de manifestações, então relevos e tudo mais, se a gente for pensar na geografia enquanto área de estudo nosso, e que então isso tudo traz para a gente esse movimento da geografia. Só que também, aí eu vou acrescentar aqui para vocês, como eu falei, eu estou fazendo um estudo paralelo que eu vou compartilhar com vocês. Vou indicar esta leitura também, porque ela está, assim, fenomenal de esclarecimentos em relação a várias coisas e ela fala de geografia e geometria da mente. Os livros, eu não sei se vocês já leram, né? Mas os livros se chamam O Segredo Oculto da Flor da Vida, tem 2 volumes. E nesses livros, ele explica, né? Drunvalo Melquisedeque, que teve assim, uma canalização, uma mediunidade totalmente aberta. Vou resumir aqui para vocês somente essa parte, porque eu vou passar o material. Ele explica que, em termos, né, de geografia e geometria, a mente, ele vai trazendo essa questão da geografia da mente em relação ao que nós chamamos das dimensões, e isso conectou para mim, por quê? Porque aqui a gente viu hoje que a consciência Ra falou o quê? Abra a porta e atrás da porta existe uma hierarquia. Essa hierarquia, então, pela conexão, né, com a questão das dimensões trazidas nesse livro que eu estou falando, é exatamente essas manifestações, e que também tem relação com aqueles planos que a gente estudou no Caibara. Os planos, os 7 grandes planos, depois os 7 dentro dos 7, por aí vai. E isso tudo tem relação com as oitavas musicais. Então, é algo relacionado às dimensões, essa geografia, porque essas dimensões são pontos de localização. E, ao mesmo tempo, se relaciona com a geometria, por quê? Porque o acesso a essas dimensões, que são pontos de localização, se dão por meio do uso das angulações corretas, movimentos angulares específicos, e aí também que conversa com o que a consciência Ra traz, por exemplo, que eu grifei no final, o ajuste dos elementos para a canalização da Carla, que precisam estar na geometria correta. Por que precisam estar na geometria correta? Porque a geometria correta, ela é o portal de conexão com a dimensão que se precisa. E essa dimensão que se precisa é o nível vibracional frequencial que se precisa para se estabelecer a conexão do canal Carla com a energia coletiva Ra. Então, quando a gente fala da geografia e da geometria da mente, envolve tudo isso. Mas eu trouxe também para vocês mais coisas sobre geometria da mente, que são teorias que existem
e que sim, também podem fazer sentido. Então, não tem algo fechado por enquanto, né? Assim, de entendimento meu, pelo menos. Então, eu encontrei esse material de Decodificando a Geometria da Mente, que é uma possibilidade também para isso, tá? E eu trouxe aqui para vocês. É um texto que ele está em inglês, mas já existe, né, a possibilidade de tradução aqui no próprio Google, e ele começa a contar sobre um estudo, realmente, no curso de Psicologia de Harvard, em que eles começam a entender, compreender as propriedades geométricas do mundo, através do que faz sentido ali para o indivíduo, tá? E eles colocam que os indivíduos possuem habilidades geométricas inatas, que vão emergir desde a infância como algo ali que seja verdade, que se manifesta. E essa perspectiva deles tem alinhamento com esse outro trabalho aqui que eu vou compartilhar, então, obviamente, a gente não vai aprofundar nisso. Mas esse outro trabalho que eu vou compartilhar com vocês, ele é um vídeo, né, no YouTube. Esse daqui, ele não tem legenda em português, tá? Eu vou pausar, porque a gente não vai ver esse texto aqui, esse vídeo todo, obviamente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é este estudo. Eu quero ver se eu trago para cá, eu quero mostrar aquela imagem. É um estudo que chama E8 Látice, em que o autor, ele acessou uma geometria, ele acessou uma geometria que ele considera de 8 dimensões, e o que ele fala? Deixa eu só deixar girar aqui sem som, para eu passar desse anúncio e mostrar. E, resumidamente, o que ele fala? Ele fala que o universo ele está composto nessas 8 dimensões, mas que aí, por isso que quando a gente fala, por exemplo, quadrado, todas as pessoas que estão aqui nessa dimensão veem quadrado da mesma forma, porque isso é uma posição em que nós estamos ali em uma posição de visão, né, um ponto de vista que estamos diante daquela estrutura de 8 dimensões. Então, como estamos todos na mesma posição, todos nós enxergamos a mesma coisa quando a gente fala do quadrado. E então esse autor ele traz, né, isso como o que ele considera aí verdade, que é exatamente esse trabalho aqui. Então existe realmente um trabalho científico dentro disso. E esse rapaz aqui ele vai explicando, mas só para vocês entenderem, né? Esse daqui seria a simbologia universal, o significado do universo, né? Que é uma figura que aqui não dá para ver que são 8 dimensões, mas ele explica como é que forma. Então, que seriam 8, por isso que chama E8. E aí, né, essa posição que eu estou, eu vejo um quadrado. Então, a minha mente enxerga essa estrutura vermelhinha aqui, e a sua mente enxerga essa daqui, que você mudou o ponto de vista. Então, se a gente mudar o ponto de visão, a gente vai ver outra coisa. Mas se a gente está no mesmo ponto de visão, a gente vê a mesma coisa. E por isso que existem, então, padrões universais. Isso tem relação com aquele outro texto, Decodificando a Geometria da Mente, que eu trouxe para vocês de alguma forma. Eu também encontrei um livro, esse livro eu não li, tá? Mas ele, de alguma forma, traz também esse estudo, esse olhar para a geometria da mente, porque ele é a matemática da mente cósmica. Então, é um livro em que estão reunidos aqui, né, estudos, inspirado nos escritos de Blavatsky e aqui, William Judge Purucker.
Então, a gente sabe que a Blavatsky, ela tem também várias informações, né, sobre essas questões ocultas do universo, que sejam. Então, uma outra coisa que eu trouxe como referência para vocês. E, por último, sobre essa questão da geometria, eu também trouxe para vocês a questão das frequências e vibrações. Por quê? O que está por trás da geometria? O que está por trás da geometria é uma frequência, é uma vibração. A geometria, ela é uma representação gráfica de uma frequência, de uma vibração. Então, isso vocês, né, já devem ter visto aí em vários vídeos, mas eu trouxe aqui, e aí vou só deixar passar rapidamente uma frequência para a gente visualizar essa geometria. Então, a gente precisa entender que as geometrias, elas têm uma frequência, elas têm uma vibração. Por isso as mandalas, né? A mandala emite tal coisa que seja. Sim, na verdade, é a frequência que está vibrando ali. Então, aqui, ó, a frequência de 345 Hz, olha a geometria que ela manifesta. Entende? E aí ele vai fazendo aqui, apresentando outras frequências e outras geometrias vão se manifestando. Então, vejam, olha só como a lei da correspondência, né? Como acima e embaixo, como dentro e fora. Qual que é a manifestação que eu estou fazendo de mim? Isso representa uma frequência. Na verdade, a minha vibração se manifesta geometricamente de uma forma. Então, quando a gente fala da geometria da mente, a gente também tem que considerar o quê? Se eu estou falando de geometria, eu estou falando de frequência e vibração ao mesmo tempo. Ok? Ao mesmo tempo. E a geografia também está relacionada à frequência e vibração. Por quê? As dimensões, se elas são construídas com base nas oitavas musicais, as oitavas musicais são o quê? Frequências, vibrações. Então, e aí, este livro que eu falei para vocês, que está até aqui na minha playlist, ó, eu estou ouvindo ele em audiobook, mas eu comprei eles, por quê? Porque aqui no audiobook não tem as imagens, e tem muita imagem, o livro traz muita imagem, porque é falado sobre as imagens, então eu comprei, porque no audiobook não tem as imagens. O que o livro está falando? Está falando exatamente, ele fala exatamente isso, que a física quântica nossa, ela ainda tenta separar um pouco, né, a geometria da geografia, por conta de entendimento nosso mesmo. Hoje a gente já avançou um pouco mais nisso, né? Quando o livro foi escrito, que foi em 91, se não me engano, 93, não tinha avançado tanto. Mas o que ele vem trazer? É que as duas coisas se manifestam ao mesmo tempo. A geometria e a geografia. Então, essa compreensão para a gente é muito importante, né? E tanto em relação à mente, quanto em relação às nossas próprias manifestações de nós mesmos, de nós mesmos. Então, sobre geometria e geografia da mente, era isso que eu tinha para tentar esclarecer um pouco mais, porque aquela fala da consciência Ra, né, aquele quinto passo da habilidade da mente, ficou ali me martelando, pô, geografia, geometria, as proporções, como é que é? Então, aí, o que eu venho dizer, esse livro vai esclarecer. Essas proporções, isso tem relação, né, com essas construções dimensionais, mas aí a gente precisaria de uma outra aula só para aprofundar nisso. A gente pode, mas eu quero acabar de estudar esse outro material, porque nele eu vou ter mais informações sobre essa construção conjunta, né, e dialética ao mesmo tempo, essa manifestação ao mesmo tempo da geografia, da geometria, suas proporções e tudo mais. Bom, então, continuando, a gente vai para a habilidade corporal.
Encerrada a questão da habilidade mental, a gente vai para a corporal. E aí eles, resumindo, né, usar a mente para examinar como os sentimentos e as emoções afetam o corpo, que é o que a gente falou. E aí eu trouxe só aqui um simples desenho de como que as emoções afetam efetivamente o nosso corpo. Então, isso aqui é uma medida, né, de temperatura, de ativação, por meio de fluxo sanguíneo, energia, temperatura, o que seja. Porque se a gente, onde a gente direciona assim mais energia, tem mais energia, onde libera calor, né? Então vejam como que as emoções e os sentimentos movimentam a energia no nosso corpo, movimentam as liberações no nosso corpo, né? O calor, o frio, enfim. Então, aqui eu trouxe um exemplo simples. E isso tá na internet, está disponível, né? Isso já é conhecido. E aí a gente vai, eu não trouxe aqui, mas a gente ainda avança nessas manifestações para as manifestações sistêmicas. Então, o que que a emoção de raiva, se ela atua dessa forma no meu corpo, o que ela manifesta em mim fisicamente? Aí a gente vai para as questões sistêmicas, né? Problemas na pele têm uma relação sistêmica com tristeza. É claro que isso não é um protocolo fechado, né, gente? Mas na maior parte das vezes. Então a gente começa a ampliar e aprofundar o conhecimento nosso sobre as nossas próprias manifestações. Então, se eu sou um indivíduo que ativo muita raiva, muita raiva, muita raiva, olha aqui onde que eu tenho tendência a manifestar distorções no meu complexo do corpo. E aí a gente começa a investigar as coisas que a gente sente, com as coisas que a gente tem, que a gente vivencia. Identificar, segundo o passo corporal, né, da habilidade corporal, identificar e aceitar como fez com a mente, percebendo o reflexo da estrutura físico-química. Então, olha, eu aceitar, não, realmente, eu sou uma pessoa que ativo muito a emoção da raiva, e aí eu sinto muito isso, né? Sinto muito dor de cabeça, sinto muita dor, enfim, que seja, nos braços, no ombro, que seja. Então, eu preciso cuidar disso, eu preciso olhar para isso. Tomar essa consciência, identificar, aceitar, para você parar de se julgar. Entender a predisposição biológica, porque o corpo é uma criação da mente. Então, como que eu vou desconstruir isso, construir uma nova coisa e perceber tudo isso se manifestando em mim fisicamente, entre aspas. E fazer isso para aceitar os outros seres, tendo clareza da completude de cada um em seu equilíbrio de polaridades. Então, tudo isso que você vai fazer para você, você vai entender que o outro também precisa fazer sobre ele, e o outro também manifesta da mesma forma, né? O outro é uma manifestação da sua própria criação mental também. E aí, eu trago aqui, né, um exercício, um auxílio para a gente tomar consciência da nossa dualidade a nível corporal. Veio para mim o direcionamento. Olha, ative essa geometria dos 375 Hz com o áudio bineural desses 375 Hz, tá? Então, está aqui, eu vou compartilhar com vocês. Isso é para quê? Para ajudar na conscientização da dualidade. Então, é uma frequência e uma geometria que vão te ajudar a acessar e tomar consciência dessa dualidade interior. É um instrumento de auxílio para esse processo. Ok?
E aí eu vou passar, vocês, depois eu até quero que vocês testem o acesso de vocês ao material, para ver se esses links que estão aqui no material estão ativos para vocês também. E então, para a gente começar a exercitar, né, esse passo a passo que a consciência Ra traz, se também a gente quiser ativar isso em nós, eu trago esse início aqui, esse exercício de usar a geometria e o áudio bineural, porque essa é uma frequência pura, tá? E aí, gente, era isso que nós tínhamos para hoje. Pouca coisa, mas muita coisa ao mesmo tempo, né? Para variar. Para variar, é muita coisa e pouca coisa ao mesmo tempo. Dúvidas, comentários, considerações, fiquem à vontade. Vou só conectar aqui a energia do computador. Nada hoje? Ah, tá, peraí, Luciana, que seu som tá desligado aqui, Luciana. Ativa aí você. Aí, Tudo bem, Lívia? Não te cumprimentei. tudo bom. Bom, o que você está falando da frequência, dessa bineural, é para a frequência para a gente ouvir? Bineural é importante, né? Os áudios bineurais, é importante você estar com fone para você ouvir. Porque ele faz uma diferença de frequência entre um e outro para gerar a frequência que se precisa. Então, o áudio bineural você deve ouvir com fone. Tá? E quanto a silenciar a mente, você já está tentando, né? Tentando. É isso aí. Com meditação, né? Mas você sugere alguma? Então, Luciana, eu vou falar o meu processo, mas você precisa ver o que fica confortável para você. No início, minha mente era muito barulhenta, vamos dizer assim, e como eu comecei a meditar? Eu comecei a meditar com meditação de 1 minuto. 1 minuto. Achei no YouTube meditação de 1 minuto, porque eu não conseguia ficar mais tempo parada. E aí eu colocava essa meditação de 1 minuto. Aí, no primeiro dia, eu coloquei uma vez. Aí depois eu consegui colocar mais de uma vez. Aí eu passei para meditação guiada de 5 minutos. E aí eu fui aumentando. Meditação guiada, meditação guiada, meditação guiada. Hoje, eu já prefiro uma meditação sem guiança, só com o som. E agora eu já estou fazendo uma transição para meditação sem som. Que até o som já está começando a me incomodar. Eu quero realmente silêncio mais total possível. Então, foi um processo. Né? Eu também tenho meditado muito atualmente de forma mais ativa. Então, durante a meditação, eu me permito movimentar conforme o que vier intuitivamente. Então, eu já medito em pé, por exemplo. Eu estou com uma tendência de meditar muito em pé, porque eu estou movimentando muita energia. Então, eu sinto a necessidade de ficar em pé para meditar. Esses dias eu tenho meditado em pé. E aí eu faço todos os movimentos intuitivos que me vêm. Então, eu já fiquei mais de meia hora em pé meditando, sem perceber o processo. Mas isso foram etapas, né? Então, você vai precisar perceber em você qual tipo de atividade de silenciar a mente está mantendo a constância, né? Você está conseguindo manter mais a constância. Você pode ir testando várias coisas, por exemplo, se você corre durante a corrida, você silenciar essa mente, e aí vem um pensamento, você permite, no sentido assim, você está silenciado, está com a mente silenciada, correndo, e de repente vem, olha que interessante essa folha, olha a geometria dela, e olha, aí vai vir. Aí vem um monte de coisa relacionada, né? Não é assim, eu estou correndo e de repente ai meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa. Não. É. É alguma informação do agora.
alguma informação do momento. Se a sua mente estiver limpa, vai vir uma informação do momento. Ou então, se você está, né, fazendo a meditação mesmo no seu processo, com som, não sei o quê, ali você entre no processo. Então, se você está com a meditação guiada, siga a Aquela guiança. da chama violeta, da São Germain, chama... Então, do Saint Germain, você está Bom, fazendo né? a chama violeta, Uhum, se ela é guiada, entra na guiança. Agora, se você já ouviu tantas vezes que você não presta mais atenção, muda, pega a outra da chama violeta, pega, entendeu? Para que uhum, você ative a atenção plena, o agora, né? Essa atenção do agora, durante aquele processo ali. Então você fica, você escuta e faz. Ah, para fazer isso, eu vou fazer. Fazer aquilo. Não julga. Não faz, mas mandou eu ir lá para o alto da montanha, mas não gosto de montanha. Entendeu? Aí você já, a mente já não está silenciada. Aí você já está tentando controlar a mente. Tá? Então a gente tem que perceber essas coisas. Né? Perceber assim, o que está vindo na minha mente relacionado ao que eu estou vivendo agora. Se eu já começo, e amanhã eu tenho que fazer tal coisa. É um controle da mente. Né? É claro que, estou aqui com a mente no agora, e aí eu estou falando com vocês agora, e o que eu estou falando me lembrou uma atividade de amanhã que eu preciso preparar uma coisa. É diferente. Né? Não é uma preocupação, é uma informação. Olha só, eu estou aqui, falei isso e me lembrou que eu preciso preparar tal coisa para amanhã. Eu não estou ansiosa com a atividade de amanhã. Eu estou em paz no agora. Então, isso vai ativando, vai limpando essa mente. Eu tinha uma dificuldade, né, de entender essa limpeza da mente. Minha mente está barulhenta. Como assim minha mente está barulhenta, gente? Né? E aí eu fui vendo que era isso. O tempo todo eu estava pensando em alguma coisa que tu tinha que fazer, que não deve fazer, que do outro aqui, que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, que eu não estou ainda na plenitude que eu quero. Calma. Respira. E respira amplamente. O processo de respiração, ele é um movimento de cima para baixo, de baixo para cima, que se encontra no meio, num canal, né? Assim, esse livro que eu vou passar para vocês explica como é que funciona. Essa respiração que nos permite acessar. Ele vai falar da importância da respiração, o quanto a respiração é fundamental para a gente acessar essas outras dimensões. Visualizar. Eu vi você colocando aqui os corpos ali, né? Eu estou imaginando aqui, o que será que anda acessando com frequência, né? Devido à fibra. Eu falei, que é? Mas eu tô melhorando, eu estou sentindo uma melhora grande. É isso mesmo, você começa a se investigar. É isso mesmo, o que será que eu estou acessando? Né? Eu acessei alguma coisa durante muito tempo. Né? Então, exatamente, né? Acessei durante muito tempo, que aí eu manifestei isso. O que será? E aí, ok, então se é isso que me traz esse gatilho e eu não quero mais, eu vou ativar outra coisa aqui que eu quero, que me gera prazer, que me traz alegria, que me proporciona a sensação de paz interior. E, né, eu vou encontrar isso dentro de mim. Então, você encontrou um lado, o que a consciência Ra acabou de falar? Encontre o outro, o oposto, a dualidade. Porque é nesse oposto que você vai gerar o equilíbrio. O que é a cura? É a distorção oposta da doença. Ela vem quando né, conecta, gera o equilíbrio. O yin e o yang, eles são opostos complementares, que quando se conectam, geram equilíbrio. A cura é a distorção oposta complementar da doença, que quando se conecta, equilibra. E aí, o que eles falaram? Tudo isso do oposto, né, da tese, da antítese, está em você. Está dentro de você, está em você, está com você. Mas aí eu tenho que teria que descobrir
que eu tanto acessei, tipo, sentimento. É importante, a sua investigação, Importante. né? Porque Uhum. o seu sentimento e a sua emoção é que foram a predisposição da manifestação biológica que se dá em você. Uhum. Entendeu? E às vezes e você tem que fazer essa investigação de forma livre também. Como assim de forma livre? Às vezes pode ter relação com uma situação, um acontecimento que você nem imaginava que poderia estabelecer essa relação. Quando você está com a mente livre, vai vir para você. Sei lá, foi uma situação que eu tive com um coleguinha de escola que ativou uma emoção em mim, essa emoção se tornou um sentimento que perdurou em mim, e aí hoje se manifestou dessa forma no meu corpo biológico. Né? Hoje sim, na verdade, hoje que eu estou vendo, né, que eu estou vendo, mas foi uma... Então, é nesse sentido, você permitir livremente que que essa investigação aconteça, para você também não se julgar, não se limitar, pensar ali tudo que você, né, o mais profundo seu aí. E quanto mais você vai exercitando isso, mais você vai conseguindo ir e visualizar os opostos. Quando você visualiza os opostos, você amplia o seu campo de visão. Quando você visualiza os opostos, como disse, vi um áudio, né, um vídeo, a pessoa falando, né, que a pessoa, quanto mais desperta ela tá, mais ela silencia. Por quê? Porque mais consciência desses opostos ela tem internamente, e aí mais consciência ela tem de que o que ela tem, o que ela define como verdade, como não verdade, são construções, são coisas que fazem sentido para ela, e que o outro tem as coisas que fazem sentido para ele. E eu quero ser respeitada no que faz sentido para mim. Então, eu preciso respeitar o outro no que faz sentido para ele. O meu papel em relação ao outro é simplesmente entender o que faz sentido para o outro e trazer o que faz sentido para mim. E se aquilo gerar uma conexão, que aquela conexão amplie aquilo que faz sentido para nós dois. E que o ponto que vai fazer sentido para nós dois é o ponto do uno. De principalmente entender se somos todos um, o que é você também faz parte do que sou eu. E o que sou eu também é você. Então, se eu me amo, é meio que uma lógica. Eu amo você. Porque somos parte de um todo. Somos opostos complementares, de alguma forma, né? Somos partes complementares. Somos partes complementares. Ninguém é mais importante que ninguém, né? Somos todos complementares dessa manifestação ativada aqui. Então, eu silencio por quê? Porque eu quero conhecer mais outras partes de mim. Eu não preciso silenciar para eu me conhecer, para eu me acessar. Então, eu também quero silenciar mais para ouvir mais dos outros. E aprender mais de mim. Quando eu ouço mais do outro, eu aprendo mais de mim. E do outro também, porque e o outro sou eu. E eu sou o outro. É tipo isso. Coisa básica. Coisa básica. É o exercício da maturidade, né? Sairmos da nossa infância. Amadurecer os pensamentos, as emoções, os comportamentos, os pensamentos.
E aí sentir cada vez mais paz interior. Paz interior. Tendo clareza do poder de manifestação que a gente tem. Que a gente é, na verdade. É isto. Tá certo, gente? Certinho. Obrigada. Obrigada a vocês aí pela companhia. E vamos seguir, né? Em breve disponibilizo lá a gravação no Classroom. E até a próxima sessão, daqui a 15 dias. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, obrigada. Excelente mais. a sua explanação de hoje, viu? Obrigada, Vânia.